Direito Penal. Teoria da pena. Introdução e origem. Duas espécies, penas e medidas de segurança da antiguidade até o século XVIII. Do século XVIII até os dias atuais. Teoria da pena é a espécie de sanção penal consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do condenado, aplicada pelo Estado em decorrência do cometimento de uma infração penal, com a finalidade de castigar seus responsáveis, reabilitá-los ao convívio em comunidade e, mediante a intimidação endereçada à sociedade, evitar a prática de novos crimes e contravenções penais. Bens jurídicos passíveis de privação. Liberdade. Pena privativa de liberdade. Patrimônio. Multa. Prestação pecuniária e perda de bens e valores. Vida. Pena de morte conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Outros direitos. Penas restritivas de direitos. Princípios aplicáveis às penas. A. Princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, quando o juiz não pode dar uma pena que não esteja em lei. B. Princípio da anterioridade. Não há crime sem lei prévia que o defina. C. Princípio da personalidade, intransmissibilidade, intranscendência ou responsabilidade pessoal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 45. A pena não pode se estender à família do réu. D. Princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade. Fixada a pena, ela precisa ser cumprida. E. Princípio da intervenção mínima. Nem todo o ilícito merece intervenção penal ou pena. F. Princípio da humanidade e humanização das penas. Artigo 5º, inciso 47 e 49. G. Princípio da proporcionalidade. A pena deve ser proporcional ao crime cometido. H. Princípio da individualização. Prisma legislativo, prisma judicial e prisma administrativo. Observação. As penas são punidas e preventivas. Até o século XVIII, era do iluminismo, as penas eram cruéis, desumanas. Após a Segunda Guerra Mundial, aumentou a presença com a humanização da pena. Os princípios aplicáveis às penas têm muita influência na dignidade da pessoa. 4. Teoria sobre a finalidade da pena. A. Teoria absoluta e finalidade retributiva. Punir, para que o criminoso retribua de alguma forma pelo ilícito cometido. B. Teoria relativa e finalidade preventiva. A pena deve ter caráter preventivo para a sociedade e para o criminoso, para que não reincida. Prevenção geral é voltada para a sociedade. Prevenção geral negativa. A pena é um contraestímulo para que as pessoas não cometam mais crimes. Prevenção geral positiva. A pena é uma demonstração de força do ordenamento jurídico, a lei. Prevenção especial é voltada para o criminoso. Prevenção especial negativa. A pena é para que o condenado não reincida. Prevenção especial positiva tem como objeto a ressocialização do indivíduo. C. Teoria mista, eclética ou unificadora e dupla. É utilizada pelo nosso ordenamento jurídico vigente. Retribuição e prevenção. D. Teoria agnóstica, negativa. A pena não ressocializa, ou seja, o criminoso que deve ser apenas neutralizado. 5. Fundamentos da pena. A. Retribuição. O criminoso deve pagar de alguma forma pelo seu crime, através da pena. B. Reparação. O criminoso deve, através da pena, reparar a vítima. C. Denúncia. D.
Incapacitação. Neutraliza o criminoso, para que não atinja os bens protegidos pelo Estado. E reabilitação. Fazer com que o criminoso mude o seu comportamento e não reincida. F. Dissuasão. Convencer o criminoso que o crime não compensa. 6. Classificação das penas. A. Quanto ao bem jurídico do condenado atingido pela pena. Pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direitos. Pena de multa. Pena restritiva de liberdade. Pena corporal. Esta não é permitida no nosso ordenamento jurídico. B. Quanto ao critério constitucional. Artigo 5º, inciso 46 e 47 da Constituição Federal. C. Quanto ao critério notado pelo Código Penal. Fundamento igual motivo. Penas restritivas de direito, conceito. São também chamadas de penas alternativas, pois tem como propósito evitar a desnecessária imposição da pena privativa de liberdade, nas situações expressamente indicadas em lei, de modo que, ao invés de privar a liberdade, restringe determinados direitos. 2. Espécies. Artigo 43 do Código Penal. Prestação pecuniária. Restringe o patrimônio do réu. Perdas de bens e valores. Limitação dos finais de semana. Prestação de serviços à comunidade em entidades públicas. Interdição temporária de direitos. 3. Natureza jurídica e características. É uma retribuição de pena e prevenção de delitos. Substitutividade. Autonomia. Depois que tenha sido fixada a pena restritiva de direito, não pode ser revertida. Também não pode ser cumulativa com a pena restritiva de liberdade. 4. Duração das penas restritivas de direitos. Artigo 55 do Código Penal. 5. Requisitos. A. Requisitos objetivos. Natureza do crime. Crimes culposos e dolosos sem emprego de violência ou grave ameaça. Quantidade da pena aplicada. Aplicada, mínimo 4 anos. Para crimes dolosos. E sem limite de tempo para crimes culposos. Requisitos subjetivos. Não ser reincidente em crime doloso. Artigo 44, inciso 2º do CP. Exceção para condenado reincidente. A. A medida será socialmente recomendável. B. Não se tratar de reincidente específico. Princípio da suficiência. Artigo 44, inciso 3º do CP. 6. Momento da substituição. Estabelecimento da sentença pelo juiz. 7. Regras de substituição. A. Condenação igual ou inferior a 1 ano. Artigo 44, inciso 2º, primeira parte do Código Penal. 1. Restritiva de direitos ou multa. B. Condenação superior a 1 ano. Artigo 44, segundo in fine do Código Penal. 2. Restritiva de direitos e multa. 8. Reconversão obrigatória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Artigo 44, inciso 4º do CP. Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. E princípio da boa-fé objetiva. Exemplo: cumpre pena, sem mudar, não comunicar o endereço. Impossibilidade de conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a pedido do réu. Ou seja, o réu não pode escolher a pena que gostaria de cumprir. 9. Reconversão facultativa da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Artigo 44, inciso 5º do Código Penal. Exemplo: caso o réu já esteja cumprindo uma pena restritiva de direitos
Início da execução das penas restritivas de direitos. Artigo 147 da Lei de Execução Penais. Expede-se a guia de execução penal para o juiz da execução. Tabela de dados do réu. 11. Penas restritivas de direitos em espécie. A. Prestação pecuniária e pena de multa. Distinções. A multa tem características autônomas. Natureza jurídica. A multa é destinada ao fundo penitenciário. A multa é calculada em dia-multa e não em salários. B. Perda de bens e valores. Se dá sobre o patrimônio lícito do réu. Perda de bens e valores e confisco como efeito de condenação. Distinções. Se proventos de ilícitos. Bens, lucros e instrumentos de crime podem ser confiscados. C. Prestação de serviços à comunidade. Artigo 46 do Código Penal. Em entidades públicas. Ausência de local adequado para a execução da prestação de serviços à comunidade. O juiz da execução deve encontrar outro local e não pode alterar a sentença. 1 hora por dia. D. Interdição temporária de direitos. Artigo 47 do CP. Proibição de exercício de cargo público, bem como mandato eletivo. Exemplo: o funcionário público que pratica peculato, crime culposo. Proibição do exercício da profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Exemplo: o médico que causa lesão em alguém. Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de inscrever-se em concursos públicos, avaliações ou exames públicos. Limitação do final de semana. Artigo 48 do Código Penal. Pena de multa. Conceito: é a espécie de sanção penal de cunho patrimonial consistente no pagamento de determinado valor em dinheiro em prol do fundo penitenciário. Não passa para o condenado. Não reverte a pena privativa de liberdade em caso de descumprimento. Critério adotado para a pena de multa. Artigo 49 do CP. O mínimo de 10 dias e até 360 dias multa. Máximo. Valor: 1/30 do salário mínimo e máximo de 5 salários mínimos. Da aplicação da pena de multa. Sistema bifásico. Primeira fase: o juiz estabelece os dias multa. Segunda fase: o magistrado fixa o valor de cada dia multa. O juiz poderá considerar a condição financeira do réu. 4. O pagamento voluntário da multa. Artigo 50, caput do CP. Após transitada em julgado, o réu tem 10 dias para pagar voluntariamente ou desconto no vencimento ou salário do condenado. 5. Execução da pena de multa. Artigo 51 do Código Penal. Observação: se o réu não pagar, nem depois do notificado pelo juiz da execução, a multa se torna dívida de valor, ou seja, será executado pela Fazenda Pública. Súmula 521 do STJ. 6. Suspensão da execução da multa. Artigo 52 do Código Penal. A suspensão só ocorre em caso de doença mental, na audiência de justificação. 7. Multa substitutiva. O juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por multa, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal. Pena privativa de liberdade. Conceito: é a modalidade de sanção penal que retira do condenado seu direito de locomoção, em razão da prisão por tempo determinado. 2. Espécies. Artigo 43 do Código Penal. Reclusão. 3 regimes. Detenção: semiaberto inicial e aberto. Prisão simples, usado para contravenções penais. Semiaberto e aberto. Observação: não pode misturar os presos com os réus do regime fechado.
É preciso um estabelecimento especial. 3. Regime penitenciário. Artigo 33. Fechado, semiaberto e aberto. 4. Fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Reclusão. O condenado com pena superior a 8 anos deverá cumprir inicial em regime fechado. Se o condenado não for reincidente, com pena de 4 anos até 8, cumprirá regime inicial semiaberto. Se superior a 8 anos, regime fechado. O condenado não reincidente, com pena inferior a 4 anos, deverá cumprir em regime aberto. Pena de reclusão. Se o condenado for reincidente, com pena inferior a 4 anos, regime inicial será aberto. 5. Competência para execução da pena privativa de liberdade. Súmula 192 do STJ. A fiscalização da execução da pena é de competência do ente federativo em que o apenado esteja cumprindo a pena. 6. Pena de reclusão, artigo 33, caput, primeira parte do Código Penal. A. Reclusão em regime fechado, súmula 269 do STJ. É a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima e média. Se o réu, mesmo que reincidente, for condenado a pena de até 4 anos, dependendo das circunstâncias, poderá cumprir no regime semiaberto. B. Reclusão em regime semiaberto. É a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimentos similares, se não for reincidente. Reclusão em regime aberto. É a reclusão em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Artigo 59 do Código Penal. Circunstância do crime e regime inicial para os não reincidentes com penas menores a 4 anos. Súmula 718 do STF. O juiz não pode deixar que sua opinião própria influencie e seja desfavorável ao réu. Súmula 719 do STF. É preciso motivo justificado para agravar a pena. 7. Pena de detenção, artigo 33, caput, in fine, Código Penal. Sempre cumprido em regime semiaberto, pode regredir para fechado caso o réu cometa algo grave. Se a pena for superior a 4 anos, regime inicial semiaberto. Se a pena for inferior a 4 anos, regime inicial aberto. 8. Pena de prisão simples. Não se admite ao regime fechado em hipótese alguma. É aplicada para contravenções penais. É cumprida em estabelecimentos especiais. Os réus não podem regredir para regime fechado, nem cumprir pena junto com réus do regime fechado. 9. Diferença entre reclusão e detenção. A. Regime inicial de cumprimento de pena. B. Aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção. A primeira pena a ser cumprida é a de reclusão, e depois a de detenção, caso haja mais de uma pena em sua sentença. C. Incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela. Artigo 92, inciso 2º do Código Penal. Trata-se de crimes contra filhos, curatelados ou tutelados. Reclusão. D. Internação e tratamento ambulatorial, artigo 97, caput, do Código Penal. Detenção. E. Interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza. Artigo 2º. Inciso 3º da Lei 9.296 de 1996. Está em desuso. Só pode ser deferido, autorizado, se for pena de reclusão. 10. Pena base aplicada no mínimo legal e regime prisional mais rigoroso. Primeira posição, súmula 440 do STJ. Se a pena base for fixada no mínimo legal, não se pode ser estabelecido um regime gravoso, mais do que o previsto. Segunda posição, verifica-se o valor inicial da pena, sob a luz do artigo 59 do Código Penal, e depois verifica-se o tipo de regime a cumprir. Não se usa. 11. Impossibilidade de modificação pelo juiz da execução do regime prisional, equivocadamente fixado na decisão condenatória. 12.
Obrigatoriedade de prévia execução das penas mais graves. 13. Progressão de regimes. Progressão de regime é princípio da individualização da pena. A. Requisito objetivo. Incisos do artigo 112 da LEP. Ter decorrido o tempo necessário para a progressão da pena. Percentual de cumprimento para novo regime. Para cada tipo de crime cometido, se exige um percentual de cumprimento para se passar para o próximo regime. Termo inicial para a segunda progressão de regime prisional. Súmula 715 do STF. Para a progressão, tem que ser respeitado o valor total da pena. Antes a pena máxima era de 30 anos, agora é de 40. B. Requisito subjetivo. Trata do bom comportamento carcerário. 13. Proibição à progressão por saltos. Não é permitido pular um tipo de regime. Súmula 491 do STJ. Exceção. Só é permitida a progressão por salto quando houver erro do sistema judiciário e o preso já cumpriu o tempo da progressão e não foi contemplado de forma correta. 13.2. Progressão e nova condenação. Em caso de aparecer uma nova condenação, uma nova sentença, o réu mesmo já preparado para progredir de regime terá sua pena somada à anterior. 13.3. Progressão e prática de falta grave. Artigo 50 da LEP. Promover rebelião, provocar acidente de trabalho, deixar de trabalhar, desobedecer, usar telefone, faz com que o preso volte a cumprir 30% da pena, contando da data da falta cometida. O preso tem que cumprir certas obrigações, não as cumprindo, não poderá avançar na progressão. Se participar de motim, receber aparelhos de comunicação a seu pedido, dentre outras faltas. 13.4. Progressão de regime, custódia cautelar e termo inicial. Quando o réu já está preso, sem sentença transitada em julgado, conta-se a data para a progressão, desde a prisão preventiva. 14. Regressão. A prática de fato definido no crime doloso ou falta grave. Artigo 118. Inciso 1º da Lei de Execução Penal. Súmula 533 do STJ. Deve haver a oitiva do réu a ser instaurado um procedimento administrativo no sistema penitenciário, para que seja verificada a falta grave ou o crime cometido. Súmula 526 do STJ. Caso o preso cometa um novo crime, estando preso, após o resultado do processo administrativo, o juiz decidirá a regressão sem esperar a sentença. B. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena de execução torna incabível o regime. Artigo 118, 2 da Lei de Execução Penal. C. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Artigo 118. Regressão por saltos. Esta pode ser aplicada nos casos de não cumprir normas. 14.2. Regressão a regimes mais graves do que o fixado na sentença condenatória. Detenção semiaberta e aberta. Caso o réu, neste tempo, cumprindo a pena em regime aberto, faça algo doloso, pode ser aplicado a regressão para o regime fechado. 14.3. Regressão cautelar. Durante a execução da pena, o apenado se recuse a trabalhar, cometa falta grave, o juiz posterga antes do contraditório, regride, sem o processo administrativo, postergando a ampla defesa e o contraditório. 15. Execução provisória. Inicia em razão da preventiva. É quando o Ministério Público não recorre da quantidade da pena aplicada ou quando ela for fixada como máxima. O réu começa a contar a progressão da pena do dia da prisão. Súmula 716 do STF. 16. Trabalho do preso, remunerado. Artigo 39 do Código Penal. Obrigatório. Lei de Execução Penal, artigo 51.
Remissão. Desconto na pena. A. Remissão pelo trabalho. LEP, artigo 126. Só é possível para o regime fechado ou semiaberto. A cada 3 dias trabalhados, abate um dia na pena. Súmula 562 do STJ. Ainda que o trabalho seja realizado fora da cadeia, serve para a remissão da pena. Jornada de trabalho, artigo 33 da Lei de Execução Penal. Mínimo 6 horas, máximo 8 horas de trabalho. Remissão pelo estudo. Cada 12 horas de estudos, divididos em 3, o preso pode remir um dia de pena. É possível associar a remissão de pena pelo trabalho com a remissão de pena pelo estudo. Observação: o estudo não pode ultrapassar 4 horas diárias. 18. Detração. O réu pode usar o tempo que esteve preso para diminuir a bater no tempo de pena estipulada na sentença. 19. Autorização de saída. A. Permissão de saída, artigo 120 da Lei de Execução Penal. Em caso de falecimento ou doença do cônjuge ou parentes. Doença grave, caso o estabelecimento médico não tenha como trazer o atendimento. Só podem presos em regime fechado e semiaberto, e para presos provisórios, com escolta policial. B. Saída temporária, artigo 122 da Lei de Execução Penal. Só podem os presos em regime semiaberto, com objetivo de ressocialização, sem vigilância direta. Visita à família, frequência a cursos, estudos, atividades relevantes para a ressocialização do condenado. Possibilidade do juiz determinar o uso de monitoramento eletrônico. Artigo 123 da LEP. O condenado por crime hediondo, com resultado morte. Artigo 123 da LEP. Neste caso, não há possibilidade de saída temporária. Requisitos cumulativos para saída temporária. Artigo 123 da Lei de Execução Penal. Autorização do juiz, Ministério Público e direção do estabelecimento em caso de atestado de bom comportamento. Ter cumprido 1/4 da pena se for reincidente ou 1/6 se for primário. Súmula 40 do STJ. O preso com regime fechado precisa cumprir 1/6 da pena e ser beneficiado com a progressão da pena para o semiaberto. Prazo da saída temporária, artigo 121 da LEP. Até 7 dias, 4 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 45 dias. Não há prazo para a saída para estudo. Condições impostas para a saída temporária. É o que diz o artigo 124 da Lei de Execução Penal. Fornecimento de endereço, obrigatório. Recolhimento noturno obrigatório nesse endereço. Revogação da saída temporária, artigo 125 da Lei de Execução Penal. 20. Regras do regime fechado. A. Local para cumprimento é a penitenciária, artigo 87 da Lei de Execução Penal. B. Condições do alojamento, artigo 88 da Lei de Execução Penal. C. Trabalho obrigatório do preso. Trabalho interno do preso, artigo 34. Trabalho externo do preso, artigo 34 também. E artigo 36. Para serviços e obras públicas, pode também ser em empresas privadas. Verificação de aptidão, disciplina e responsabilidade, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena. Para autorização de trabalho externo, pela direção do estabelecimento, artigo 37 da Lei de Execução Penal. Revogação do trabalho externo do preso. Parágrafo único do artigo 37 da Lei de Execução Penal. Por falta grave, cometeu o crime ou apresentou comportamento contrário às exigências do sistema local de cumprimento da pena. Regras do regime semiaberto. A. Local para cumprimento, artigo 91 da Lei de Execução Penal. Colônia agrícola, industrial ou similar. B. Condições do alojamento, artigo 92 da Lei de Execução Penal. Similar ao artigo 88 da Lei de Execução Penal. C. Trabalho obrigatório. O trabalho e o estudo são direitos à remissão da pena. Observação: a cadeia pública deveria ser apenas para presos provisórios. Trabalho interno, artigo 35.
trabalho externo, também do que diz o artigo 35. Este não tem a necessidade de cumprir um sexto da pena, apenas apresentar bom comportamento. D. Falta de colônia agrícola ou industrial e cumprimento da pena em estabelecimento adequado. 22. Regras do regime aberto. Não há remissão de pena. A. Local para cumprimento, artigo 93 da Lei de Execução Penal, albergue prisional. B. Dever de trabalhar e estudar, artigo 36. C. Condições impostas do regime aberto, gerais ou legais, artigo 115 da Lei de Execução Penal. Permanecer no local designado no repouso ou folga. Sair para trabalhar e voltar nos horários estabelecidos. Não se ausentar da cidade sem autorização. Comparecer em juízo sempre que estipulado. Especiais ou judiciais. Aquele que o juiz estipula.